Mensagem que, como orei, eu queria muito compartilhar assim com os irmãos. Ela não é uma mensagem profética, mas eu creio que ela hoje é a mensagem principal de todas as mensagens que Deus gostaria de compartilhar com o povo remanescente, principalmente. Ontem à noite nós falamos que Satanás, quando ele foi tentar Eva e Adão e Jesus, Satanás ele não se preocupou em fazer com que eles fossem maus. Satanás não se preocupou em colocar no coração deles falta de amor, falsidade. Satanás não se preocupou com nada disso. Satanás ele se preocupou com uma coisa primordial. Satanás ele lançou no coração de Eva e tentou lançar no coração de Jesus o quê? Desconfiança em Deus. Esse hino que a gente cantou, ele reflete um pouco, irmãos, dessa mensagem. Bem-aventurado o que confia no Senhor. Por incrível que pareça, hoje Deus não está procurando pessoas mais que creiam nele apenas. Deus hoje precisa de pessoas que confiem nele. E, irmãos, eu tenho ficado muito triste com o movimento dele. Eu me lembro que quando em 2001 os movimentos começaram a se formar, Abalei, Bereanos, Adventistas Históricos, Ministério Quatro Anjos e um monte de ministério, todos eles saíram com um propósito bem definido e pregando uma mensagem verdadeira. Só que com essa tardança que a gente estudou aqui no nosso primeiro horário, irmãos, o movimento leigo hoje virou uma vergonha para Deus. O nome de Deus tem sido blasfemado com esses movimentos porque é só bagunça, é doutrina falsa. E na igreja adventista eles caçam dos movimentos leigos dizendo, ó, tá vendo? Ó, saiu e não para um desses movimentos porque não tem organização, não tem alguém que aconselhe, que ajude, não tem nada. Pessoas dizem que nós somos uma maldição na realidade de ter saído da igreja. O nome de Deus tem sido blasfemado por nossa causa. E eu creio que só tem uma solução hoje para a gente, irmãos, que é essa mensagem de nós aprendermos a confiar em Deus. O que é confiar em Deus? É isso que... E eu não vou trazer para os irmãos na realidade aqui hoje, o objetivo não é tentar explicar para os irmãos o que é confiar em Deus. Porque confiança não tem como você explicar. Confiança é uma experiência de vida. Cada um dos irmãos terão que ter experiências de confiança com Deus para entender o que é isso, irmãos. Mas uma coisa é fato. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O capítulo que o apóstolo Paulo fala sobre o amor. Pedir para os irmãos então irem ajudando e fazendo as leituras à medida que forem encontrando. 1 Coríntios 13, verso 8, quem encontrou pode ler. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Bom, o apóstolo Paulo diz aqui bem claro que se embora sem profecia o povo se corrompe, como diz o livro de Provérbios, isso é um fato, mas o apóstolo Paulo diz que também, havendo profecias, o que vai acontecer? A profecia, ela tem o objetivo de firmar o povo de Deus na verdade? A profecia firma? A profecia prepara o povo? Sim. Sim. E se eu disser para os irmãos que a profecia não prepara? A profecia, o papel da profecia, irmãos, não é preparar. O papel da profecia é chacoalhar, é despertar o povo. A profecia tem esse papel. Hoje nós acabamos de estudar aqui pela manhã sobre a questão do decreto dominical. Talvez tenha despertado os irmãos, mas os irmãos podem dizer que já saíram daqui preparados para o decreto, para enfrentar o decreto? Não. O preparo, ele não é uma coisa de um momento. O preparo, ele é diário. E é por isso que a nossa fé,
ela não deve estar estabelecida em cima de profecia. Vocês sabiam que no ano de 1844, quando Guilherme Miller começou a pregar a vinda de Jesus naquele tempo, sabe quantas pessoas se ajuntaram ao movimento millerita lá só nos Estados Unidos? 50 mil. Só nos Estados Unidos, 50 mil pessoas, com pouco tempo de pregação. Pessoas venderam fazendas, venderam casas, deram tudo que tinha por aquela causa. Jesus não voltou. Dos 50 mil, sabe quantos ficaram? 50 pessoas. 50 pessoas que ficaram. Alguns foram os mais fiéis mesmo, que ficavam entre 10 pessoas mais ou menos, que estudavam ali de todo o coração para entender o que tinha acontecido. Sabe quanto que isso representa em percentual, irmãos? 0,1%. É pouquíssima gente. E isso porque eles depositaram a fé deles em cima de uma profecia. Só que o povo que amava realmente a mensagem, que o apóstolo diz aqui, o amor jamais acaba, que é a confiança em Deus e a entrega pela causa de Deus, independente das profecias, o povo vai permanecer inabalável andando com Deus. Quanto tempo Enoque andou com Deus? 300. Irmãos, não sabem? 300 anos. 300 anos a Bíblia diz. O que mais tem tempo de caminhada aqui é o irmão Paulo? Ou tem? Quantos que os irmãos têm? Quantos anos? 16. Quantos? 16. 16 anos. Imagine a gente pega os irmãos que têm mais tempo de caminhada e compara com Enoque, irmãos. 300 anos andando com Deus. E Enoque não tinha nem a metade da mensagem que nós temos hoje, da breve volta de Jesus. E Enoque andou 300 anos com Deus. Noé 120 e muitos outros personagens que aparecem na Bíblia. Por quê? Será que é porque eles tinham a fé deles em cima de profecia? A profecia não está errada, não me entendam mal. A profecia tem o seu papel. Mas a nossa caminhada, ela deve estar fundamentada sobre essa mensagem que nós aprendemos a confiar em Deus, irmãos. Lembram-se do que a gente estudou ontem. Deus não falou, não mostrou para Adão que era ele o Criador, não foi por acaso, é porque Deus queria ensinar isso para Adão. Confiar na palavra de Deus. Só que nós temos hoje um problema, irmãos. E eu acredito que com essa mensagem, Deus ele está trazendo para os irmãos aquilo que Ele gostaria de colocar para vocês hoje, assim como também passei para os irmãos lá de Curitiba. Eu não tenho o direito de chegar aqui para os irmãos e falar o que eu penso que eu tenho que falar para vocês. Não. Eu orei a Deus, eu acredito que isso daqui é o que Deus colocaria para nós, como movimento leigo, a nossa condição diante dele hoje. Abra Ezequiel 33 então e vamos ver. E cada um examina o seu coração e vê se nós não estamos nessa condição aqui. Ezequiel 33, versículo 31. Ezequiel 33, verso 31. Irmão Paulo, lê, por favor. 33, 31. Isso. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Irmãos, o texto diz que nós, e eu incluo nisso para os irmãos, todos nós que estamos aqui, viemos aqui como todo o povo costuma vir. Hoje, nós podemos dizer que nós temos atitudes diferentes dos evangélicos, por exemplo. Os evangélicos não vão todo domingo para a igreja também? Não vão? Não ouve o pastor pregando lá na frente também? Não senta no banco também, tudo direitinho? É o que Deus está falando. Eles vêm a ti como todo o povo costuma vir, assentam diante do meu povo, ouvem as tuas palavras, só que o problema é que não põe por obra. E aí a minha Bíblia ainda explica melhor, talvez. Com a boca professam muito amor, mas o seu coração só ambiciona.
Aonde estão os nossos interesses hoje, irmãos? Irmãos, essa mensagem ela foi confirmada para mim por diversas vezes enquanto eu estive aqui com os irmãos, conversando com alguns irmãos, de que essa mensagem ela tinha que ser passada. Ontem mesmo eu estava conversando aqui, eu, o irmão Paulo e o irmão Rogério. Tempo. Irmãos, eu acredito que quando Deus ele fala do dízimo, por exemplo, não é só dinheiro. É o dízimo do nosso talento, no mínimo. O dízimo do nosso tempo também. Eu estava fazendo um cálculo. Indo no sábado só na igreja todo mês, não chega a dar 5% do nosso tempo que a gente ocupa com todos os nossos afazeres e os nossos desejos. Indo um sábado por semana na igreja. Nós precisamos atrair ou contrair um relacionamento com Deus, irmãos. Diário. Jesus ele diz assim: todo aquele que quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, dia a dia toma pois a sua cruz e siga-me. Faça uma experiência. Fiquem uma semana comendo só no sábado. Os irmãos vão ficar com fome ou não vão? Talvez vão parar até no hospital de tanta fome, né? Só que a gente faz isso com o pão espiritual. E o nosso homem espiritual se enfraquece. Imagine só sábado. A gente precisa ter um contato diário com Deus. Eu não digo nem que é só aqui, mas os irmãos em casa, tempo para orar. Lutero tem uma situação da vida dele que ele diz assim. Ele chegou com uma pessoa e ele colocou que nos dias que ele mais tem coisa para fazer, ele não conseguia passar menos do que 5 horas orando. Aí a pessoa com quem ele estava conversando perguntou para ele: mas Lutero, como que você, tendo tanta coisa para fazer, perde tanto tempo orando? Aí Lutero falou assim para ele: porque com tanta coisa para fazer, tendo muita oportunidade de cometer erros, eu preciso orar para que Deus me dê a direção de tudo aquilo que eu preciso fazer no meu dia. Será que nós temos experiências nesse sentido com Deus? De confiar plenamente no Senhor? Você falou a palavra dízimo e eu tenho sempre uma coisa na cabeça. Devolvemos os dízimos a Deus. Então nós temos 24 horas diárias. Então o nosso dízimo diário com Deus seria 2 horas. Do tempo. Amém. 2 horas e 4. Amém. Exatamente. No mínimo, né? No mínimo a gente deveria ocupar. Várias ofertas, né? Claro, no mínimo, irmãos. E eu creio nisso. A senhora White tem um texto que ela fala que o homem rouba a Deus no seu tempo. O homem rouba a Deus no tempo, também nos talentos. Né? Talvez essa igreja aqui, por exemplo, lá, vamos supor, o irmão Paulo tem dom de pregar, o irmão David tem dom de desenhar, a irmã tem dom de administrar. Cada um de nós precisamos pegar esses talentos agora e dedicar uma parte do nosso dia para usar esses talentos para a causa de Deus também. Só que disso depende a nossa confiança em Deus. Só que enquanto o nosso coração ambicionar o lucro, o ganho, a preocupação com essa vida, irmãos, nós não vamos conseguir cumprir essa missão. Qual que foi o principal pecado pelo qual o povo de Deus foi excluído de entrar na Terra Prometida no passado? Você sabe? O principal pecado pelo qual o povo que caminhava no deserto foi impedido de entrar na Terra Prometida. Não acreditar que eles podiam entrar lá. Falta do que então, irmão? De Falta de fé. fé. Abram lá em Hebreus capítulo 3, versículo 19. Hebreus capítulo 3, versículo 19. Hebreus 3, verso 19. Diz assim. Espero que todos encontrem. Hebreus 3, 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade, falta de fé. Lembram que a mensageira do Senhor, ela compara a situação que nós vivemos hoje desde 1844, não sei se o irmão já leu, 1888, na verdade, quando o movimento adventista rejeitou a mensagem de Wagner Jones. Ela falou que viu
que o Abner e Jones era um exemplo de Josué e Caleb. E que assim como o povo, por rejeitar a mensagem de Josué e Caleb, teve que voltar e caminhar por 40 anos no deserto, o povo adventista ia ter que voltar e caminhar no deserto por mais 40 anos simbólicos. Portanto, hoje, se nós fôssemos comparar a nossa história com a história do Israel, nós estamos aonde hoje? Caminhando no deserto. Vocês já leram o capítulo dos heróis da fé no livro de Hebreus? Capítulo 11? A gente não vai ler. Mas o capítulo 11 é o capítulo dos heróis da fé da Bíblia. E sabia, irmãos, que entre a entrada no deserto e a saída no deserto, o povo que caminhou no deserto não teve um episódio de fé verdadeira para ser registrado no livro de Hebreus? Quando eles atravessam o Mar Vermelho, é registrado no livro de Hebreus uma palavra de fé. Mas só volta a ser registrado no livro de Hebreus uma palavra de fé quando as muralhas de Jericó são destruídas. Isso significa que nós, o povo que estamos caminhando no deserto, é um povo que tem falta do quê? Falta de fé, igualzinha a história do povo lá no passado. Só murmura contra Deus, não confia em Deus, deseja ficar nesse mundo porque os egípcios falam, melhor que a gente estivesse então no Egito para ficar vivendo essa vida que a gente tem que levar. Nós somos o povo do deserto. E o sofrimento deles como escravo? Pois é. Não, e mesma coisa, e o nosso sofrimento nesse mundo mal? Ou os irmãos gostam de viver nessa terra? Vocês têm prazer de viver nessa terra, irmãos? Não. Está se tornando perigoso viver nessa terra. Entende? Só que muitas vezes na caminhada, as nossas atitudes mostram o quê? Eu quero ficar aqui. É a mesma história, a mesma situação do povo lá que caminhava no deserto, entende? E isso por falta de confiar plenamente na palavra do Senhor. Impediu com que eles entrassem. E aí então eu queria colocar algo aqui para os irmãos. Fé. Existem duas coisas que definem fé. O que os irmãos me citem aí para ver se encaixa no que são as duas coisas que a mensageira do Senhor diz que definem fé. O que os irmãos poderiam dizer que é fé? Definição. Acreditar. Crença, então, ok? Crença. Primeira coisa que define a palavra fé. Crença. Só a crença é fé? Vivência. Ok, vivência, obediência também. Mas tudo isso vem de resultado de uma outra palavra que os irmãos não esqueceram. Acreditar sem ver, não é? Acreditar sem ver é o que, então? A fé. E aí? No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, no capítulo Justificados pela Fé, no primeiro parágrafo, a senhora White ela diz assim: a fé abrange não somente a crença, mas também a confiança. Não é só crer. Duas coisas, ok. Pergunto para vocês. Vocês creem na Trindade? Não. Não. Creem em quantos deuses? Aí a Bíblia diz: fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Crer é suficiente? Os demônios também creem. No sábado, os irmãos creem no domingo? Não. Como Os diz. irmãos creem no sábado. Até os demônios creem também. Mas, irmão Jeff, você está louco? Os demônios creem no sábado? Os demônios creem no sábado, irmãos. O diabo é o enganador. Ele ensina o domingo, mas ele sabe que o sábado é o dia do Senhor. Então acreditar é fácil. Crer é simples. Só que a grande diferença é se eu confio naquilo que Deus está dizendo. Qual que é a diferença entre crer e confiar? Vou colocar uma situação para os irmãos entenderem, tentar entender um pouco disso. Tem uma história de um malabarista. Ele era malabarista nas quedas de Niágara. E as quedas, imagine, era um precipício e ele atravessava de um lado para o outro apenas por uma corda que ligava de um lado da montanha até o outro lado da montanha. E aí a plateia, tudo assistindo, isso é uma história verídica, a plateia assistindo e tal. E o povo tudo eufórico. Aí ele chegou, atravessou, voltou e fez uma pergunta para o povo. Quantos de vocês acreditam, crença, que eu consigo agora atravessar essas quedas com um carrinho de mão? Todo mundo, acreditamos, todo mundo acreditou.
Só que daí ele pediu: eu preciso de um voluntário para entrar no carrinho para eu atravessar junto. Quanto vocês acham que se ofereceram? Ninguém. Qual que é a diferença de crer e confiar, então? Tem muito. Acreditar é uma coisa, confiar é eu me submeter e acreditar na direção. Essa é a diferença. E a Bíblia mostra essa diferença bem clara. A gente citou já dos demônios aqui. Abram lá em João 2. João capítulo 2, versículo 23 até o 25. João capítulo 2, versículo 23 até o 25. Posso ler? Pode ler. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazíamos, creram no seu nome. Só um pouquinho, irmão Paulo. Creram em Jesus ou não creram? Sim. Está dizendo que creram, mas creram por causa do quê? Porque viram sinais. Pode continuar, irmão Paulo. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O povo cria, mas era um povo fiel a Deus? Não. Não era um povo de Deus, embora acreditasse. Jesus mostra aqui que ele sabia o que tinha no coração daquele povo. E a gente? Nós ficamos esperando sinal ou não para servir a Deus? Ah, vou esperar o decreto sair. Vou esperar para ver se o terremoto vai acontecer. Vou esperar para ver se vai cair um meteoro do céu. É assim, irmãos, que a gente deve servir a Deus? Não é, irmãos. A nossa servidão deve ser incondicional. E é isso que falta para nós. Por isso que eu digo para os irmãos que o movimento leigo está sendo uma vergonha. Porque o movimento leigo parece que baseou a fé só em cima de uma mensagem sensacionalista, e vai acontecer isso e aquilo, e a igreja é isso e aquilo. Está certo, tem que pregar também isso tudo. Só que a nossa vida de servidão a Deus está faltando. Essa vida de confiança plena no Senhor. A nossa mensagem, então, a gente comentou: diz temei a Deus e dai-lhe glória. Quem que é o pai da fé na Bíblia? Abraão. Abram lá em Romanos 4. Vamos ver se o pai da fé deu esse exemplo de confiança em Deus e se tem alguma coisa a ver com a nossa mensagem. Romanos 4, versículo 21 até o 18. Romanos 4, versículo 21 até o... Desculpem, versículo 21 isso mesmo. 18 até o 21, que eu inverti. 18 até o 21. Diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na confiança, nós vamos traduzir aqui fé por confiança, então, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara, não duvidou por falta de fé ou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela confiança se fortaleceu, dando o que, irmãos? Glória. Dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Isso daqui é confiança em Deus. Temei a Deus e dar-lhe glória está envolvido então com o que então também? Quando que eu dou glória a Deus na minha vida? Quando eu tenho fé. Quando eu confio em Deus. Irmãos, eu me lembro que quando eu fui casar, isso foi uma experiência que marcou na minha vida. Deus tinha colocado no meu coração que eu deveria casar com a minha esposa, minha noiva na época, quando eu arrumasse o meu emprego. E aí eu consegui o emprego, e no primeiro mês eu cheguei na casa dos meus pais e falei que eu ia casar. E aí meu pai e minha mãe chegaram para mim e disseram: mas como que você vai casar se você não tem nada? Como que você vai casar? Você começou a trabalhar agora. E eu falei para meu pai: pai, eu não sei como, mas Deus me prometeu e me disse que quando eu arrumasse meu primeiro emprego eu deveria casar. Irmãos, graças a Deus, Deus foi fiel e é fiel.
E Deus não só mobiliou a minha casa inteira, através de pessoas que Deus mandou, mas Deus me deu uma casa que eu moro até hoje também. Eu pensando que eu ia morar de aluguel. Nós precisamos ter experiências assim com Deus. Imagine hoje Deus ele te chama para você pregar uma mensagem para alguém lá fora, uma pessoa que tem falta de fé e que acha que não consegue vencer o pecado do vício. Como que você acha que você vai ser um instrumento poderoso para mostrar para aquela pessoa que é possível ela abandonar o vício? Você tendo experiência com Deus na tua vida. É você testemunhando. Eu tinha dificuldade, tinha luta, eu era orgulhoso, eu era avarento, eu era idólatra, mas Deus ele foi poderoso na minha vida e Ele fez eu vencer esse pecado em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos, irmãos, de experiências com o nosso Deus. Se eu pudesse definir confiança aqui para os irmãos, eu trouxe um trecho aqui de um livro da Mensageira do Senhor. Ela diz que confiança é a certeza de que Deus nos ama e conhece o que é melhor para o nosso bem. Isso é confiança. Deus muitas vezes Ele nos dá alguma direção na nossa vida, mas a gente acha ruim, não é? Igual agora, por exemplo, sabendo o que está por vir no mundo, Deus ele nos dá algumas mensagens de que a gente precisa dar tempo para Ele, precisa, só que a gente vem e negligencia tudo isso. Confiar é a certeza de que Deus te ama e sabe o que é melhor para você. O Paulo hoje, irmão Paulo, tem a filhinha dele. E quando o irmão Paulo chega para a filhinha dele e adverte ela de alguma coisa, por exemplo, a filhinha do irmão Paulo pode até não entender hoje os porquês do que o Paulo está colocando ali para ela não fazer. Mas Paulo, você diz aquelas coisas para a tua filha, proíbe ela de certas coisas, por quê? Porque a gente ama. Porque ama ela. E a criança tem que se submete ao pai. Depois eu me lembro hoje, eu mais velho, quando meu pai me dizia: Jefferson, quando você crescer você vai entender. E hoje eu entendo as coisas que meu pai pedia para eu não fazer e tal. Muitas vezes hoje nós não entendemos certas coisas que Deus pede para a gente. Mas Deus não está pedindo para a gente entender, irmãos. Deus está pedindo para a gente aceitar e confiar no que Ele está dizendo para a gente. Por isso que eu volto a dizer para os irmãos, é uma entrega incondicional. Vocês amam a Deus e creem em Deus, então se entreguem a Ele e confiem nele. Por conta dessa vida que a gente tem levado, de falta de confiança, eu creio que muitos aqui, eu já passei por essa experiência de querer abandonar a caminhada, não digo nem a caminhada, mas assim, que nem o irmão Paulo colocou para mim, que por vezes fica tentado até por ver a falta, né, do povo e tal, fica tentado até a abandonar o trabalho e tal e viver a vida com a família dele. Isso já aconteceu comigo esse ano, inclusive, irmãos. A gente fica desanimado, fica por ver toda a situação do povo, fica desanimado. E tem um personagem na Bíblia que passou por essa experiência também, se chama Asaf. Asaf, é um salmista. Abram lá no livro de Salmos, capítulo 73. Ele passou por essa experiência que talvez os irmãos já tenham passado aqui também, de ficar um pouco desanimado. Salmo 73, versículo 2 e 3. Olha só que interessante, irmãos. Um homem que escreveu um salmo escrevendo isso daqui. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Asaf dizendo que quase abandonou a missão dele. Por quê? Versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Novamente a Bíblia mostrando que o nosso coração ainda está no mundo e por isso a gente muitas vezes acaba esfriando. O irmão Paulo citou um texto, acho que ontem, do apóstolo Paulo, dizendo que o apóstolo Paulo ele ficava perplexo, mas não desanimava, né, irmão Paulo? Porque o apóstolo Paulo tinha uma vida firme com Deus. Não desanimava, irmãos, o mundo caía em cima da cabeça de Paulo e Paulo, preso, louvando a Deus. E por conta daquele louvor caiu as muralhas. Ele pode falar. Tem outro texto de Paulo que me, sabe, mexe muito comigo, que ele fala assim: temores por dentro e por fora. Amém. É, Amém.
tribulações, uma coisa assim, que quer dizer, por dentro tinha problema e por fora tinha mais problema. Pois é. Né? Mas não desanimava, É. né? Porque tinha uma vida de entrega e de confiança ao Senhor. E aí Asaf, então, essa experiência. Mas Asaf encontrou uma solução. E a solução de Asaf está aqui no versículo 17. Ele diz que ele via tudo aquilo e quase se resvalaram os pés. E aí no versículo 17 do Salmo 73 ele encontra a solução. Qual que é a solução? Uma Cinderela ali, por gentileza? 73, 17. Isso, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Asaf vê a solução para a vida dele quando ele entra onde? No santuário. Ele entra no santuário. Qual que é a coluna central da nossa fé, irmão? O santuário. O santuário. O santuário é a coluna central da nossa fé. E o santuário tem alguma coisa que vai nos ajudar a aprender como que eu devo confiar em Deus e resolver o nosso problema. Existe um compartimento no santuário que é o santo, que ele é composto de quantos móveis? Quantos móveis tem no compartimento santo? Tem a Arca da Aliança, Não, no compartimento santo, não no Santíssimo. a mesa, A mesa que fica do lado direito, O do castiçal. lado esquerdo, o Castiçal. candeeiro, e lá pertinho da entrada do Santíssimo fica o quê? a bacia, Não, a bacia fica no átrio. O altar de Incenso. incenso. O altar de incenso. São 3 móveis que tem no compartimento santo. Irmãos, o santuário, ele é um exemplo para nós também. Da nossa caminhada. O teu caminho a Deus está no santuário. Eu começo no átrio para chegar na presença de Deus lá no Santíssimo. Mas para eu chegar no Santíssimo eu preciso passar pelo santo. No átrio é a morte de Jesus. Vocês já aceitaram o sacrifício de Jesus na vida de vocês? Amém. Então já passaram pelo átrio. Só que agora entraram no santo. E o que cada um daqueles móveis representa? Para que eu adquira um relacionamento com Deus de santidade. Não é à toa que o nome do compartimento é santo. Como resolver esse meu problema? O que significa o pão, a mesa dos pães? O pão na Bíblia representa o quê? A vida. A vida que vem por meio da palavra. Do lado esquerdo, ou melhor, vamos por ordem. Aqui, a palavra. Altar de incenso representa o quê? as orações. E o candeeiro representa o quê? A luz. Mas essa luz vem por meio do quê? O que significa candeeiro na Bíblia? Fé. Apocalipse. Apocalipse. Olha lá. Apocalipse, capítulo 1, É Jesus, né? versículo 20. Tudo está relacionado com Jesus. Só que nós estamos vendo aqui agora coisas que vão envolver Fé. esse nosso relacionamento com Deus. Não é exatamente fé. Tudo isso vai trazer, ajudar a fortalecer a minha fé. O que é o candeeiro? Apocalipse 1, versículo 20. Quem encontrou pode ler. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Candeeiro então representa o quê? As 7 igrejas. Igreja. Portanto, nós temos 3 coisas. O pão representado pela mesa dos pães, que é a palavra, as orações no altar de incenso e a igreja no candeeiro. O que isso tem a ver com o relacionamento com Deus? Quando eu vou me relacionar com uma pessoa, eu preciso fazer 3 coisas para eu aprender a confiar naquela pessoa. A irmã Cinderela com o irmão Rogério, por exemplo, são casados hoje. Só que antes de vocês se casarem, vocês namoraram, né? E para que vocês começassem a namorar, o que vocês tiveram que fazer? O irmão Rogério começou a ouvir a Cinderela, a irmã Cinderela começou a ouvir o Rogério para eles se conhecerem, trocarem informações, e depois provavelmente vocês começaram a frequentar lugares juntos, não é? Que os dois gostavam. Esses são os 3 passos para um relacionamento, irmãos. E isso está envolvido com o compartimento santo. Eu preciso, para me relacionar com Deus, eu preciso falar com Deus. Como que eu falo com Deus? Oração. Altar de incenso. Só que não só falar com Deus, mas Deus precisa falar comigo. Como que Deus fala comigo? Bíblia. Mesa dos pães. E eu preciso também me relacionar com Deus, com pessoas para que me fortaleçam e ter comunhão com o povo de Deus. Aonde que eu faço
faço isso? Santuário. Na igreja. Candeia. Irmãos, se a gente separasse um tempo diário e semanal para orar, para estudar a Bíblia e para estar em comunhão com os irmãos, nós teríamos uma fé inabalável. Porque é a promessa de Deus: pedi e dar-se-vos-á. Como que eu peço? Orando. Buscai e achareis. Aonde que eu busco e encontro as promessas de Deus? Na Bíblia. Batei e abre-se-vos-á. Batei aonde? Na porta da igreja, que está sempre aberta para receber o povo de Deus. O problema é compromisso, novamente. Se nós tivermos, ontem estava comentando com o irmão Rogério, um pregador que diz, se nós não fizermos um compromisso de separar um tempo diário com Deus, o inimigo vai dar um jeito da gente nunca ter tempo para Deus na nossa vida. Nós precisamos repreender Satanás, em nome de Jesus, e separar um tempo diário com Deus, irmãos. Porque do contrário, é a história do sapo que a gente comentou. O inimigo está amornando cada vez mais a gente para tentar matar a gente de uma vez. Estamos chegando no final, Salmo 127. Salmo 127, irmãos. Isso daqui deve ser uma lição para todos nós. Salmo 127. Vamos ler aqui o Salmo, versículo 1 até o 5, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, sendo que aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É uma promessa que Deus faz. Ou eu creio ou eu não creio, ou eu confio ou eu não confio, mas é uma promessa. Nós não precisamos se matar de trabalhar, nós não precisamos ficar na correria, não precisamos. Deus diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme, para que a gente tenha tempo para Ele. Esse daqui é um grito, é um clamor de Deus dizendo: meus filhos, em vão vigia o sentinela se eu não guardar a casa para vocês. Tomem tempo para mim, passem tempo comigo, porque vocês precisam, porque do contrário vão desfalecer na fé. Relacionamento com Deus, irmãos. Imagine se os irmãos estão num ponto de um ônibus, e aí nesse ponto de ônibus os irmãos estão esperando o ônibus chegar. De repente vem uma pessoa correndo com uma mala na mão. E aí essa pessoa vem e põe a mala na mão de vocês. E aí diz assim: olha, pega essa mala, eu não posso explicar agora por que eu preciso passar essa mala para você, mas eu tenho que sair correndo daqui, pega essa mala, segura para mim e não abre, porque não pode abrir a mala. Vocês pegariam? Uma pessoa desconhecida? Hoje, com certeza, a gente já ia pensar, é droga. Pois é. Mas aí imagine que vocês estão no ponto de ônibus e vem a mãe dos irmãos ou alguém de vocês aqui. Chega para vocês e diz: olha, eu estou com uma mala aqui na mão, eu não posso explicar agora para você, mas segura para mim essa mala e não abre, né? Porque agora não pode abrir. Vocês pegariam daí uma pessoa conhecida? Sim. Por quê? Porque eu conheço pessoa conhecida. Entende? A confiança vem como fruto de um relacionamento com Deus. Não adianta eu querer dizer que eu vou confiar em Deus se eu não me relaciono com Ele. Isso é impossível. Impossível. E aí, para a gente fechar, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 38 em diante, diz assim. Lucas 10, versículo 38 em diante.
Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou em casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos o quê? Serviços ou afazeres. Uma resolveu se relacionar com Jesus, e a outra estava preocupada com um monte de outras coisas, cheia de afazer, cheia de serviço, e não tinha tempo para se sentar nos pés de Jesus. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, ainda achando ruim dos outros que estavam assistindo aos pés, Senhor, não te importas de minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E isso que a outra aqui estava servindo quem? Estava trabalhando para servir Jesus. E ainda assim Jesus chega e diz, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Marta, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós temos aqui a representação de duas mulheres representando os povos de Deus que existem hoje. Um que Deus está mostrando que vai se preocupar em orar, em se relacionar com Deus, em estudar, em pregar o Evangelho, em buscar ter comunhão com o povo. E um outro que, embora diga que é o povo de Deus, mas está preocupado com correria, com trabalho, e muitas vezes até na igreja mesmo, se enche de tanta atividade que não tem tempo para si. Porque nós precisamos de tempo para nós, irmãos. Para nós. A gente não está nem falando aqui agora de sair para pregar o Evangelho para o mundo, mas eu preciso abastecer o meu recipiente também. Senão eu vou ser igual às virgens loucas. Saio para pregar, mas esqueço de abastecer o meu recipiente com azeite em reserva. Irmãos, separem um tempo para Deus. É muito importante. O inimigo hoje está tentando minar a gente com uma série de coisas. É TV, é internet, é filme, é música, é família, é isso e aquilo. E Deus está ficando em último lugar. Nós precisamos desse tempo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Estudem as histórias bíblicas. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar numa situação de Davi, irmãos, a Bíblia tem histórias de homens que confiaram em Deus de um jeito que desperta confiança no nosso coração. Vocês sabem por que Davi, quando ele vai lutar contra o gigante, ele pega uma funda e quantas pedras? Vocês se lembram? 5 pedras ele pega. Mas vocês sabem por que ele pega 5 pedras? Isso está na Bíblia, no livro de Samuel. Será que é porque ele não confiava que com uma pedra ele ia matar o gigante? Ele confiava em Deus. Sabe por que ele pega 5? Porque a Bíblia diz que Golias tinha mais 4 irmãos. Olha que interessante. Imagina, irmão. Ele estava preparado. Uma pedra para cada. Porque ele sabia que não ia ser a pedra que ia matar, mas era a confiança que ele tinha em Deus. Ele chegou para Golias e ele falou: Golias, você vem contra mim com o braço do homem, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Só que isso é fruto de relacionamento com Deus. Davi tinha uma vida pastoral, cuidava de ovelhas, orava, lutava, e do contrário ele também não teria experiência. Portanto, irmãos, nós precisamos desse tempo com o nosso Deus. Estudem a palavra, orem ao Senhor, se relacionem. Isso daqui é muito importante, essa comunhão com os irmãos. Se visitem. O povo adventista é muito frio, isso eu percebo também lá em Curitiba. É um povo que não se visita, que não se liga, não está em contato. Nós precisamos acender a chama do Evangelho no nosso coração. E isso vai vir no momento em que no santuário a gente obedecer aqueles 3 móveis que estão lá. Estudar a Bíblia, orar e se relacionar com os nossos irmãos. E aí sim nós vamos ter uma fé inabalável para esses últimos dias. Amém? Amém. Essa aí, irmãos, é a mensagem que eu queria deixar com os irmãos.